Olá, Vascaíno! Adversário em crise, Cruzeiro está numa confusão danada. E o Vasco não quer ser aquele que vai levantar o defunto. Deixa o defunto deitado. Deixa o Cruzeiro mortinho do jeito que está. Tá mó rolo lá em Minas Gerais, ainda mais pela derrota para o Forte Palestino. O Cruzeiro resolveu meter um time reserva na Sul-Americana e se deu mal. Praticamente está eliminado da competição. Mas o Vasco não tem nada com isso. E o Carille parece que escutou os apelos da torcida e mudou a lista e, olha, fez coisa certa. E a gente aqui é assim. Quando faz errado, a gente bate. Quando faz certo, a gente bate também, mas é palmas. Olha, fica ligado aqui no vídeo de hoje. Vamos falar também da história do Paê. Paê foi à delegacia, deu lá o seu depoimento, aquela história da mulher lá. Tem a história da camisa 2 do Vasco. Fica com a gente. Tem muita notícia aí do falar do Vasco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like. Seu like ele é muito importante. Ele faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Conforme vai entrando like no vídeo, o YouTube vai falar, pô, esse vídeo é importante. E começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. Então, ajuda o nosso trabalho aí. Deixa seu like, ó. Não paga nada, só deixar o like. Não custa nada e você vai estar ajudando demais no nosso trabalho. Outra coisa é que se você não for inscrito, vou te pedir para que você se inscreva no canal. Aproveita, vai lá e ative as notificações, aquela opção toda. Agora vem com a gente, que o programa de hoje está recheado de notícias. Vamos que vamos! Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o seu Resumo Gigante, o seu programa de toda noite, de segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite. Hoje é o último programa da semana do Resumo Gigante, né? Sexta-feira, sextou aqui no canal Gigante Vascaíno. E vamos começar com várias notícias. A primeira é realmente que o Cruzeiro está numa crise danada, perdeu ontem para o Palestino, né? E vem acumulando derrotas na Sul-Americana, a situação é complicada do Cruzeiro na Sul-Americana, parece que abriu mão da competição, já vai ser eliminado, está fora, não quer mais, vai focar em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O tal do Pedrinho BH, que é o presidente lá, que é o dono do supermercado, já está cuspindo marimbondo, dizendo que investiu muito dinheiro, que deu muito dinheiro na mão do Alexandre Matos e não está vendo o time performar. Os caras contrataram o Cássio, o Gabigol, um monte de estrela aí e o time não está jogando, cara. A verdade é essa, que o time dele não joga, não performa e ele está muito aborrecido. Claro que a expectativa dos cruzeirenses é se reabilitar em cima de quem? Em cima de quem? Do Vasco. Isso porque está todo mundo sabendo que o Vasco é um time frágil e ainda vai com 4 desfalques. Provavelmente o Hugo Moura, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e o Verratti não devem jogar. Esses 4 não devem jogar. Mais ainda, os desfalques do Maurício Lemos, que eu acho que não é mais desfalque, acho que ele perdeu a posição, e o Tietê, esse sim é desfalque. O Tietê ainda não vai jogar. Ainda está com problemas particulares, problema lá do filhinho dele, que ele possa resolver tudo com calma. É isso aí. Eu acho que está certo nesse ponto de deixar o Tietê para ele botar a cabeça no lugar. Problema com o filho é muito complicado, então tem que ficar próximo mesmo. Está certo, Vasco. Mas, então o Vasco vai ter esses desfalques todos. O problema é que o Vasco não tem um elenco muito legal. Eu defendi aqui no vídeo de hoje, no vídeo mais cedo, que o Vasco tinha que rechear com a base. A torcida vem falando isso. A base do Vasco Sub-20 vem jogando muito bem. Tem alguns jogadores ali que tem que ter chance no Vasco. Você não pode ficar com Alex Teixeira, Lloyd, Souza, quem mais aí, Baranga? Jean Davi, indo para o Sforza, indo para o banco com esses caras, quando você tem na base jogadores no nível de Luiz Gustavo, o Lincoln, o Elder, o Bruno Lopes, GB, Zucarello. Pô, não dá para você levar essas barangas e não levar a base do Vasco, que é muito mais forte que as barangas que estão lá como profissionais. Então parece que o Carille vai levar esses jogadores. Provavelmente esses caras não vão começar jogando, não é a cara do Carille fazer isso. Ele vai começar lá o jogo, provavelmente com Garré, Alex Teixeira, Lloyd vai ter a sua grande chance de jogar 45 minutos pelo menos e tal. E aí, se a Inês não morrer no primeiro tempo, se não ressuscitar o defunto, né? Se o Vasco não fizer do Cruzeiro o Lázaro, né? Levantar o Lázaro lá da catacumba, ele deve colocar a base no segundo tempo para ver se parte para cima. Mas só ele levar esses garotos todos, eu não sei se ele vai levar todos, mas o Zucarello parece que está confirmado, o GB parece que já está confirmado, o Luiz Gustavo confirmado, o Zucarello e o Luiz Gustavo já vinham fazendo parte, né? E o Bruno Lopes também parece que está confirmado, já treinou hoje. Todos esses jogadores subiram e treinaram hoje. Inclusive o GB foi a grande surpresa, treinando eles profissionais. Então, a expectativa é alta, é grande, vamos acompanhar. A viagem é amanhã, o Vasco viajar amanhã para Minas Gerais, e essa lista de relacionados vai sair mais cedo. Quando o Vasco joga no Rio de Janeiro, a lista de relacionados para a partida sai com 3 horas e meia antes do jogo, né? Mas quando o Vasco viaja, a lista sai na viagem. Então o Vasco viaja amanhã à tarde, provavelmente para Minas Gerais,
e aí a lista deve sair no horário da viagem. Vasco enfrenta o Cruzeiro domingo às 18 horas e 30 minutos em Uberlândia. E nós aqui vamos fazer o nosso pré-jogo a partir das 17 horas, tá? Vamos fazer o nosso pré-jogo e depois, claro, tem o pós-jogo também. Outra notícia aí rapidinha é que a Capa vai estrear, né, o segundo uniforme do Vasco, provavelmente quando o jogo contra o Cruzeiro. Já lançou hoje, foi lançada hoje a camisa número 2 do Vasco, né? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de todas as camisas do Vasco. Está aí a camisa do Vasco, a camisa número 2. Gostei da gola em V, diferente com esse detalhe em branco ali. É uma gola em V preta com um recorte em branco ali, bacana, bonito. Você pode reparar que as estrelas, as 8 estrelas, estão na parte de dentro do uniforme e também na gola lá atrás tem uma frase, né? Do meu batismo, que é, jamais usará essa cruz, aqui eu fiz meu batismo, um negócio assim, a frase escrita na parte interna da gola em amarelo, tá? A faixa, ela é mais estreita, né? Uma faixa mais estreita, com a cruz do Cristo no peito, não é a de Malta, é a cruz de Cristo, que é a oficial do Vasco, é a cruz das caravelas. Por muitos anos a gente chamou a cruz de Cristo como cruz de Malta, mas não é essa, é a cruz de Cristo. E a novidade é que a camisa não tem a faixa diagonal nas costas. É só o número e o nome do jogador, patrocínio, etc e tal. Mas a camisa não tem a faixa nas costas, tá? Essa é a parte que eu não gosto muito, mas a camisa é bonita. A camisa do Vasco, é difícil uma camisa do Vasco ser feia, né? A camisa do Vasco sempre é bonita, não é porque eu sou vascaíno, não. É uma camisa bonita, é uma camisa que tem história, é uma camisa que ela explica uma situação da história do mundo, né? Das grandes navegações. A camisa explica a parte do mundo das grandes navegações. Então, isso é importante sim, cara. Isso é importante sim. E eu fico muito honrado de ser Vasco quando eu vejo uma camisa tão bonita dessa. A capa faz camisas assim emblemáticas, né? Levando a dizeres da torcida, tal. Pô, eu acho legal, eu gosto da capa. Eu acho que o problema da capa é que ela paga pouco, né? Ela paga muito pouco. A Nike vem pagando muito mais do que a capa. Então, realmente, não tem como no futebol profissional você abrir mão. Mas eu gosto das camisas da capa, assim, das ideias que eles têm, né? Eu gosto muito. Então, dito isso, vamos falar agora do Payet, cara. O Payet foi para a delegacia, deu a declaração lá, disse que já se sabe que ele falou no depoimento dele, que ele confirmou que teve a relação com a tal da Larissa desde agosto, parece que a história é essa, e que todas as práticas sadomasoquistas eram consensuais. Ele disse que houve as práticas, que houve os tapas, que houve tudo que ela narrou existiu, mas que nunca foi agressão. Sempre foi permissão na prática de sadomasoquismo. Falou isso, falou que era uma prática normal, falou outras coisas, não vou falar aqui, mais assim, absurdo e meio que nojento, será, né? Tem gente que gosta, ele gosta. Mas eu não acho legal, então não vou trazer isso aqui. Mas ele falou de práticas, detalhes da prática sexuais dele lá. Disse que tudo era consensual, isso que é importante. Disse que não sabia do transtorno dela de borderline, que é o que ela alega, que ele sabia do transtorno e aí se aproveitou dela, fazendo, como é que fala? Terror psicológico, sexual, moral sobre ela, né? Assédio moral, sexual e psicológico. Ele diz que desconhecia a situação dela e ele dá uma coisa nova na situação. Ele diz que a relação subiu no telhado quando ele percebeu que o contrato dele não ia ser renovado com o Vasco. Ela perguntou, ele falou, olha, provavelmente eu vou voltar para a França. E a gente acaba aqui. Aí ela falou, não, você não vai me bancar na França? Eu quero ser sua amante na França, eu quero que você me banque na França. Ele falou, não, tá maluca. A França não tem nada a ver, a França não. Não quero você na França, não vou te bancar nada na França. E aí ela surtou, aí parece que a relação acabou, eles brigaram, ela queria ficar sendo amante dele na França, ele falou que na França não, e ela queria ser bancada na Europa por ele. E aí, isso é o que ele alega. E aí ela falou que se ele não voltasse atrás, não assumisse ela na França, ela ia explodir os segredos dele na internet. E ele falou, ele ficou surpreso quando viu tudo e quando viu a medida protetiva para que ele não se aproximasse dela, que ele falou que era até inócua, porque ele já não se aproximava mais dela, já não tinha mais relação nenhuma com ela, não precisava pedir medida protetiva. Essa foi a declaração dele, ele foi com um advogado, claro, com um intérprete, levou um intérprete um advogado, e é isso. O Vasco se pronunciou oficialmente, dizendo que até agora nenhum órgão competente oficial, ou polícia, Ministério Público, procurou o Vasco, e por isso o Vasco se mantém neutro na situação, mas sabe que está acompanhando de perto e sabe o que está acontecendo, mas está dando o direito de defesa e a presunção, né, de inocência
ao atleta. E não vai se pronunciar mais até que algum órgão oficial notifique o Vasco. O Vasco até agora não foi notificado oficialmente. Quem foi o atleta, e ele foi à delegacia e prestou queixa. Ok, tá legal. Ele continua contundido, continua fora. Parece que é uma contusão que vai demorar 3 semanas. Vai comer o restinho do contrato dele aí com a contusão até voltar e já encerrou. Né? É isso. Galera, é isso. Amanhã não tem o Café do Gigante, mas tem um vídeo de manhã. Então já vai rolar um vídeo aqui na parte da manhã, lá por umas 9 horas, está entrando no ar um vídeo nosso aqui no canal Gigante Vascaíno. E no final da tarde a gente coloca um outro vídeo, tá legal? Fiquem com Deus, um grande abraço. Até amanhã, tudo de bom. Tchau.